Boa noite a todos, a todas. Uma alegria estar aqui novamente. Gostaria de cumprimentar aqueles que vão nos assistir posteriormente no YouTube do Centro. Eu aproveito para convidar vocês a entrarem no YouTube do Centro e seguirem o nosso canal. Já tem quase 70 mil pessoas nesse canal. Lá tem milhares, literalmente, de estudos, vídeos e esses programas que vocês estão acostumados aqui. Então, entrem, compartilhem com quem vocês conheçam, porque às vezes tem muita mensagem lá que as pessoas podem querer no dia a dia, isso é necessário para elas, né? Como fazer a reforma íntima? Não consigo parar de beber e fumar. Gozado, né? Cada pergunta. Eu parei de beber e de fumar. Eu parei de fumar há muitos anos. E eu parei de beber tem 2 anos. Não bebo mais nada de álcool. E confesso para vocês, não me faz a menor falta. A gente tem um condicionamento, a gente tem uma vida inteira que é levada para caminhos que muitas vezes a gente não entende, né? O que eu tenho a dizer sobre esses vícios é baseado na experiência que eu vivi. A gente troca as coisas. A gente acha que é viciado em comida. A gente acha que é viciado em bebida. Mas quando a vida passa a ter um outro sentido, você começa a enxergar outras coisas na vida, esses vícios eles vão desaparecendo. Reforma íntima se faz cada dia, cada minuto, cada estudo, cada vez que você vem aqui na casa, cada situação que você vive na sua vida. Isso é muito interessante. Quantas vezes a gente falou aqui de reforma íntima? O que é reforma íntima, gente? É a mudança de nós mesmos. É a base número 1 do Espiritismo, para mim, é a reforma íntima. É você ser hoje melhor do que você foi ontem. É você evoluir nos seus vícios morais e materiais. Quando a gente começa a vivenciar mais o que uma psicóloga minha falou há muito tempo, o divino que está à nossa frente, que a gente não enxerga, a gente começa a ter outra visão da vida. A gente não precisa de bebida para viver. A gente não precisa de cigarro para viver. E aqui eu não estou julgando a força de vontade nem a dor de ninguém. Porque, por exemplo, o cigarro é um vício horroroso de se parar. Eu vivi isso na pele. Porque o cigarro não é só um vício material, um vício orgânico, um vício no cérebro. Ele é um vício psicológico. Porque muitas vezes a pessoa fuma quando ela está mal, ela fuma quando ela está bem, ela fuma quando ela não tem o que fazer, ela fuma quando ela vai numa festa. Tudo funciona assim. Então a gente tem que quebrar princípios. Como é que eu parei? Gente, seguindo um roteirozinho. Eu não sentava mais no mesmo lugar que eu sentava, que eu tinha vontade de fumar. Eu não bebia as mesmas coisas no mesmo lugar onde eu fumava. E fui levando, um dia de cada vez. A bebida é pior, porque hoje em dia, e aí não vai julgamento a ninguém, gente, porque aqui na casa a gente aprende que a gente tem escolha, livre-arbítrio. Deus não vai chegar em você e te mandar parar. O Espiritismo não fala em lugar nenhum que as coisas são proibidas. Ele nos delega uma responsabilidade muito grande, espera muito de nós. Então, sem esse julgamento, a gente precisa trocar as coisas. A bebida virou socialmente uma coisa aceita. Olha que interessante. O sujeito, quando está numa turma de boteco, bebendo, parece que ele está numa outra dimensão. Socialmente, é a forma que muita gente, eu comecei a beber assim na minha adolescência, para entrar dentro de um grupo, porque a vida não tinha outro sentido. O que eu faria era buscar sempre essa parte do estudo aqui, porque o estudo aqui nos dá base para estar sempre evoluindo a nossa reforma íntima, não só os vícios materiais, mas a gente vai melhorando aos poucos os vícios morais, e cada um no seu tempo. Tem jeito de se fazer as coisas, não dá para fazer tudo de uma vez, muitas vezes não é numa encarnação que a gente vai conseguir melhorar, mas é aquele compromisso que eu sempre falo aqui, eu quero sair dessa encarnação melhor do que eu entrei. E a forma melhor que tem da gente passar dessa para outra melhor, é melhorando nossos vícios morais, refazendo a nossa reforma íntima, a nossa mudança interna dia a dia. Eu quero ser uma pessoa boa hoje, com atos e ações que eu não tomava ontem. Eu quero deixar de fazer coisas hoje que eu faria ontem, anteontem, eu fiz no passado. Isso é uma evolução dentro da reforma íntima. E aqui na casa tem o guia. Aqui tem o GPS, tem o caminho.
siga em frente, vira à direita, 200 metros, é aqui, aqui tem. Como outras religiões têm para muitas pessoas que precisam do determinismo de certas religiões para mudar a vida. E para finalizar, eu lembro, né, que de acordo com a pergunta 149 do Consolador, que a gente vive relembrando aqui, nós podemos mudar a partir de agora e fazer uma passagem suave. Não existe destino, a gente muda e altera o nosso futuro com as nossas atitudes. E o caminho para que isso aconteça, para que a gente tenha... E aí tem gente que me perguntou assim, mas o sujeito era assim, ele teve uma morte violenta. Eu falei, gente, não é a forma que a pessoa morreu, é a forma com que ela desencarnou, com que ela chegou no mundo espiritual. Nós já falamos aqui muitas vezes. Às vezes a pessoa tem uma passagem, como os grandes médiuns, como o Zé Rigó e alguns outros médiuns de um grande conhecimento espírita aí, de materialização e tudo, a maioria teve morte violenta. Mas não quer dizer que eles tiveram uma passagem, uma chegada no mundo espiritual sofrido. Porque construíram uma vida de bondade, uma vida de dignidade, de caridade, de honestidade, de decência, de justiça, de amor ao próximo, de respeito. Então, tudo isso, somado dentro da nossa reforma íntima, vai fazer com que esses vícios, na minha opinião, sejam superados. É isso. Eu não cumprimentei, boa noite a todos. A pergunta que saiu aqui para mim é: onde é melhor servir, desenvolver a mediunidade? Na casa espírita ou num templo de Umbanda? A mediunidade, ela é uma ferramenta. E ela, bem usada, é útil em qualquer lugar. Então, primeiro que a gente não desenvolve, a gente educa a mediunidade. A mediunidade precisa ser educada. Você tem a mediunidade, vem com essa mediunidade e a gente estuda para aprender a utilizar. A pergunta que eu faço é a seguinte: o que vocês acham mais perigoso? Uma pessoa que estudou química, né? Um grande cientista entrar num laboratório e começar a misturar substâncias? Ou uma pessoa que nunca estudou química entrar num laboratório e começar a misturar substâncias? Qual dessas duas pessoas pode causar mais confusão no laboratório? Pode ser mais perigoso, tanto para ele, quanto para as pessoas que estão junto dele. O que não conhece. O que não conhece. Então, toda e qualquer ferramenta que nós temos, é necessário que a gente conheça, através do estudo, para melhor utilizar. Se eu fosse recomendar, eu falaria com a pessoa assim: estude mediunidade no centro, estuda, mas vai praticá-la uns 360 dias do ano na sua vida. Pode ser no centro de Umbanda, dentro da sua casa. Quando eu falo dentro da sua casa, não é fazer reunião mediúnica dentro de casa, é ser um médium, porque médium é 24 horas por dia. 24 horas por dia a gente está recebendo intuições, orientação. Está sendo uma boa ferramenta na mão da espiritualidade para aconselhar alguém que se aproxime de nós. Não é assim? Mediunidade é isso. É auxílio ao próximo. É fazer o bem. Se a pessoa estudou e se sente melhor praticando na Umbanda, é lá que ela sente que é o lugar dela, que ela se sente alimentada, revigorada, que ela sai de lá alegre, satisfeita pelo trabalho realizado, então vai frequentar o centro de Umbanda. Se ela acha que na casa espírita, vá frequentar a reunião mediúnica na casa espírita, dentro das normas de cada casa. Mas eu sou um médium, mas eu só dou passividade lá como é que fala? Nas igrejas evangélicas.
na igreja evangélica. É mediunidade? É mediunidade. Também. Então, a mediunidade não só existe na casa espírita e no centro de Umbanda, ela existe em todos os lugares. Mas a mediunidade, quando o médium conhece o que faz, é uma ferramenta maravilhosa. E tem uma subpergunta aqui, né? Se ela seria uma missão, ou uma prova. Então tá, nós estamos aqui para quê? O que nos traz a reencarnar? Não é o nosso desenvolvimento, não é a gente aprender a amar, progredir, para um dia atingirmos a verdadeira felicidade? É. Cada ferramenta que nós temos, o nosso olhar, a nossa audição, as nossas mãos, as nossas pernas, a nossa fala, são ferramentas. A mediunidade da mesma forma. Então você atrás não é como missão, traz como uma ferramenta para o seu crescimento. Como que eu valorizo, eu sou médium, eu valorizo muito mais o que a doutrina espírita fala, porque eu tenho certeza absoluta da continuidade. Eu vejo, eu sei. Eu sinto. Então, para mim pegar os conceitos da doutrina espírita e pôr em prática, eu tenho uma ferramenta a mais que me impulsiona. É muito mais difícil para aquele que fala assim, eu sou igual uma pedra, não sinto nada, não vejo nada, não ouço nada. Né? Para ele é mais céptico, porque ele fica assim, será? Será que é invenção? Ele pode ter 1000 dúvidas, mas para quem é médium, não. Então, é uma ferramenta, eu sinto, por exemplo, no meu caso, que Deus me deu, para que eu possa superar as minhas dificuldades com maior facilidade. Então é um mérito. Deus foi bonzinho para você e te deu uma ferramenta a mais? Não. Eu tenho tanta dívida que Ele me deu uma ferramenta a mais para ver se eu fico igual a turma toda. Porque se é médio não é porque é bom, não. É porque é mais necessitado. Um médio é aquele mais necessitado de se desenvolver, de progredir, de aprender esse amor que Jesus nos traz. Missão? Tem. Acredito, sim, em alguns médios tem a missão. Eu conheço, por exemplo, posso citar 3 que eu sei que foi missão. Eurípides Barçanufo, Chico Xavier e Divaldo Franco. Esses, com certeza absoluta, tiveram a mediunidade como uma missão. Eles são missionários da mediunidade. Agora, nós outros, não, somos os necessitados. Eles nos deram um empurrãozinho a mais para ver se a gente sai do lugar e se desenvolve. Alguma dúvida, gente? Essa pergunta caiu para mim de novo, não foi à toa. E eu faço questão de responder com a mesma energia que eu respondi da outra vez. O número de feminicídios está aumentando absurdamente, cada vez mais a violência contra mulher e crianças. O que a espiritualidade diz sobre isso? Eu vou começar falando e fazendo um questionamento muito sério que eu fiz da outra vez. O que está acontecendo com os homens desse país? O que está acontecendo conosco? São casos tão absurdos que a gente não consegue entender. Não adianta mais ter câmera, ter vídeo, ter reportagem, as pessoas não estão cuidando. E cada vez com mais requinte de crueldade. E esses homens não se importam em acabar com as próprias vidas. Não estou falando de suicídio, não. Porque feminicídio agora são 40 anos de prisão. Quer dizer, a pessoa sabe que ele vai passar o resto da vida na cadeia. Mesmo assim, pratica esse tipo de coisa na maioria das vezes, porque não aceita o fim do relacionamento. Aí eu pensando e tentando entender, eu construí um raciocínio que eu nem sei se ele está correto, mas eu achei muito interessante. Se não tiver, eu falo, hein? Pode meter bronca.
Gente, por que que o homem faz o que faz? O que que acontece no cérebro, no coração de um homem para chegar num nível desse de raiva, de ódio, a ponto de matar uma pessoa, arrastar uma pessoa debaixo de um carro por 800 metros? Hoje o caso mais horroroso que estava aí, o cara correu atrás da mulher com um facão e decepou ela. O que está acontecendo dentro do coração e dentro da mente dessa pessoa? Não está dando conta da dor. Então nós somos fracos, mulheres são fortes para a dor. Eu falo por mim, se alguém não se sentir assim, não tem problema. Por que que a gente não faz o que a maioria, se não todas as mulheres fazem quando acontece uma coisa dessa? Procura ajuda, tenta cuidar da sua dor, porque a dor de relacionamento afetivo, ela é diferente de dor de outras coisas. Uma dor profissional, uma dor de relacionamento com um amigo, com problema com a família é uma coisa. Afeta, chateia, magoa, mas muitas vezes não tira o ânimo de viver as coisas. E muitas vezes a dor do fim do relacionamento, ela é tão intensa e ela é tão forte no coração, afeta tanto o emocional que não deixa você fazer as outras coisas. Então os homens desse país têm que se levantar e fazer uma corrente de proteção às mulheres e crianças. Por que tem tanto caso de estupro de pastor com criança hoje? Eu tenho outra coisa que eu estudei, que eu já falei algumas vezes aqui, sugiro de novo o livro O Poder do Agora, que é um livro que muda a nossa vida. De Eckhart Tolle, um livro espiritualista que vendeu mais de 10 milhões de cópias, que o próprio nome já diz, O Poder do Agora. Ele te traz para o hoje. A gente faz um estudo profundo da mente. E a gente percebe pelo estudo que a mente nos domina. A mente nos domina. Por trás da mente tem o espírito. No livro ele não fala, ele fala que tem alguma coisa por trás da mente. E eu, por ser espírita e estudar isso, eu sei que é o espírito. Então nós não podemos deixar que a nossa mente nos domine. Se essas pessoas que cometem esses crimes tão hediondos tivessem uma parada, uma reflexão, se conseguisse, evitava. Mas os casos são de pessoas que ficam remoendo dias, que não conseguem administrar e dar conta daquela dor. Então, na minha opinião, os homens de bem desse país, pessoas boas, tinham que se levantar. Tem um chavão aí que fala assim, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mete sim, senão morre. Pois é, Deon, mas vamos voltar um pouquinho no tempo aí. Essa frase que você falou, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Tá. Quantas mulheres foram mortas, né? E era assim, algo natural, defesa da honra, que era a defesa da honra. A Ângela, aquela atriz na década de 70, foi ela. Isso, não, mas isso acontecia, e nem julgado eles eram, era defesa da honra, enfim. Bem que isso então, acabou, né? O marido batia, já escutei muito marido bater em mulher, e você não poder chamar a polícia, porque você não podia intrometer na vida do outro. A questão também é que hoje, nós mulheres, estamos indo atrás dos nossos direitos. Estamos indo atrás da nossa defesa. Então, e os homens, por sua vez, estão achando assim, eu faço, nada acontece. Eles não têm isso na cabeça, na mente deles. Acontece, sim. Eles têm que ser punidos, sim. Então, é algo que vem crescido, porque é um momento também que nós estamos vivendo de transição planetária. Jesus falou que seriam filhos contra pais, maridos contra esposas. Não é assim que está lá no Evangelho? Então, esse momento tão conturbado tem feito com que todos os nossos vícios, todas as nossas dificuldades e agressividades venham à tona. Está vindo tudo à tona. E tudo está muito. Tudo está muito. Não é assim? Ou você acha que eu fugi da questão? Não, principalmente por causa do advento das redes sociais. Que vieram a impulsionar esse ódio, e a falta, gente, de controle da mente, é o que eu estava falando.
Trazendo para dentro da espiritualidade, para dentro do espiritismo, nós estamos falando de um crime com consequências muito graves espirituais. Eu falo para vocês, eu até arrepio de falar isso. Eu confio tanto na justiça divina que muitas vezes eu tenho pena das pessoas não terem a consciência do que estão fazendo e não ter ideia da consequência espiritual que vai ter cada ato. Porque quando a gente começa a mudar. A gente dosa, porque nós vamos crescendo no amor do Cristo, nós vamos crescendo baseados no Evangelho de Jesus que a gente estuda nessa casa. Então, quando a justiça divina atuar, ela vai atuar da forma mais certeira. Justiça divina não é vingativa, justiça divina não é castigo, justiça divina é reparação. Então eu costumo dizer assim, não é só esse tipo de crime horroroso. Qualquer coisa que se faça de mal, a gente vai ter que reparar. A justiça divina ela é tão perfeita que ela derruba um monte de conceitos errados que a gente tem uma vida inteira. Então eu costumo dizer assim, se essas pessoas tivessem a menor noção da justiça divina, elas não fariam isso. Mas a maioria não tem. Enquanto a gente estiver nesse círculo de coisas que estão acontecendo, nós vamos continuar atrasando a nossa própria evolução. A gente não retrograda, a gente não volta, o espírito não volta, mas ele paralisa a sua evolução. E vai ter que reparar depois. E tira fora essa questão de castigo da cabeça, porque a questão, quando ela se torna vingança, você está descendo ao nível do outro. Eu quero que morre. Eu vejo isso direto. E gente que, da minha família, que é muito religioso, se fosse comigo eu matava. Eu falei, você matava? Você tem certeza que você matava? Você tem a convicção de que não matareis é só uma fábula que contaram aí para você? Que nós temos direito de tirar a vida de alguma pessoa? Então, para finalizar esse raciocínio, o mundo está vivendo um turbilhão realmente, impulsionado pelas redes sociais, com um nível de ódio que a gente não consegue entender como que as pessoas estão chegando nesse ponto, e nós precisamos nos prevenir. Nós que somos homens, ter consciência, e se precisar de nós alguma vez para socorrer algum caso desse grave, que a gente interfira. Só para fechar, aconteceu comigo, eu estava com a Dani no hotel em São Paulo, no quarto do lado, começou uma briga. A mulher gritando e julgando coisa, batendo, eu peguei o telefone na hora, liguei para a recepção, manda alguém aqui que o cara vai matar a moça. Não vou mexer não, porque é um casal. Não, a mulher geralmente é mais fraca, a criança é mais fraca, ela precisa ser protegida, elas precisam ser protegidas. Não é que a mulher é inferior, não, gente. A gente não pode colocar a mulher em lugar de inferioridade em nada nessa vida. As mulheres são mais fortes, muitas vezes são mais capazes do que a gente. Então a gente precisa colocar a mulher na posição de igualdade. Antigamente falava, por trás de uma grande mulher, um homem tem uma grande mulher. Agora essa frase mudou. Do lado de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Então são frases que nós vamos repetindo, que a gente não para pensar e que nós vamos alimentando esse tipo de sentimento. Então, na minha cabeça, desde quando eu me dou por gente, eu respeito as mulheres, porque na minha casa eu sempre vi esse respeito. Então eu sempre respeitei e vamos continuar respeitando e vamos continuar protegendo, principalmente as nossas crianças. Vamos suavizar um pouquinho as nossas perguntas aqui, vem uma mais suave. Existem cidades espirituais organizadas? Existem muito mais organizadas que as nossas. As cidades espirituais realmente são organizadas. A que nós mais conhecemos por causa do livro é a cidade do nosso lar. Quem lê sabe da organização dela. E o mais interessante é que lá não se separa as pessoas por cor, por gênero, por raça, por lugar social, por profissão. Não. Lá as pessoas vão para lá pela sua evolução. Quem comanda é o mais evoluído da cidade, é o espírito mais evoluído da cidade. Lá a gente obedece, não é porque a lei manda a gente obedecer, não. É porque o outro tem uma moral para
ditar aquelas normas. Então, a cidade é extremamente organizada, cada um sabe o seu papel, cada um sabe o que faz, mas não é um tédio não, viu, gente? Tem o canto da música, tem o lago para se descansar, tem lugares para estudar, a gente pode fazer excursões, tudo dentro de quê? Da sua condição de desenvolvimento, da sua evolução. O menos evoluído fica mais restrito. O mais evoluído tem acesso liberado. E isso é muito legal. Porque aqui, quem tem dinheiro, né, manda mais, tem mais, faz mais. Lá não. Lá o que manda é a questão moral. Então, as cidades no mundo espiritual são mais organizadas do que as daqui. Aqui é uma cópia imperfeita da cidade espiritual. Imperfeita. Muito imperfeita. Quando a gente fala assim, não, desenvolveu, não, lá está na frente, muito na frente. Os inventores nossos sempre trazem lembranças do que é e desenvolve aqui. Então, são cidades limpas, cidades harmoniosas, energia boa, tranquilidade. É lógico que tem também as cidades daqueles que não evoluíram. Eles também se reúnem e se sentem bem, né? Quem gosta, por exemplo, de fazer coisa errada, se reúne com quem gosta de fazer coisa errada e está tudo bem. A questão é que nós podemos escolher em qual cidade nós queremos ficar. Só vai depender da nossa evolução, do nosso desejo no bem. Quanto mais amor nós desenvolvermos em nós, como Jesus falou, quanto mais moralmente nós estivermos, melhor vai ser o lugar para onde nós vamos. Daí alguém pode perguntar assim, mas eu amo minha família e eu sinto que eles estão ficando para trás. A questão de evolução é individual, particular, responsabilidade de cada um. A gente não pode se preocupar com o do outro. Mas eu estou no mundo espiritual, consegui lá, vamos pegar vamos pegar a mãe do André Luiz do livro Nosso Lar. André Luiz desencarnou, foi para o nosso lar, não encontrou com a mãe estava numa cidade mais evoluída, então ela vinha visitá-lo constantemente, e o pai dele estava num lugar inferior do que o nosso lar. Então ela levou o André Luiz para visitar o pai, para ver o pai. E o pai estava tão envolvido com o ponto fraco dele era a sensualidade, né? Era as amantes. Ele estava tão envolvido naquele quadro que ele estava vivendo que ele nem percebeu a presença do André e da ex-esposa. Mas para mostrar como que ela conseguiu ir para esse lugar tão bom, né? Ela vira para o André e fala assim, meu filho, eu vou reencarnar. E fala, vai mãe, vou e vou receber seu pai. Eu vou ser novamente esposa dele. E vou receber as duas amantes que estão com ele como minhas filhas. Vou amá-las. E vou amar seu pai novamente. Para ajudá-los a se desenvolver. Olha, eu pergunto aqui para as mulheres, e para os homens também, depois de traições várias, vocês aceitariam o sacrifício de reencarnar para acolher as amantes ou os amantes? Será que nós estamos preparados para isso? Ela estava, né? Falando por mim, eu não consigo pensar nisso ainda não.
nessa possibilidade ainda não. Mas ela estava. E ela reencarnou para recebê-los. Então vai depender aí da condição de cada um, tá? Vou mais leve um pouquinho agora também. Gostei muito dessa pergunta, e é a minha área, a área financeira. Estou com problemas financeiros. Até que ponto o mundo espiritual pode interferir nessas questões materiais e nos ajudar a resolver problemas financeiros? Gente, nós temos escolha. O mundo espiritual não vai interferir nas nossas decisões. Mas o estudo do espiritismo, a evolução, a reforma íntima, leva automaticamente a você tomar decisões melhores. É impressionante os números que existem hoje no Brasil de coisas básicas de finanças que não são feitas. Impressionante. Conhecimentos básicos. Decisões por impulso. Decisões erradas que a gente toma por não saber quanto de juros está embutido numa prestação, numa parcela. Por a gente ter pressa de fazer as coisas. Eu vou dar uma receita que vale $1 milhão aqui para vocês não esquecerem mais, tá? Toda vez, isso é coisa prática de finanças, não é de espiritismo. Toda vez que vocês forem realizar uma despesa cujo valor seja maior que 1% da sua renda no ano, você adia ela por um dia. Simples assim. Eu vou comprar um celular novo, ele custa tanto. Quanto que é da minha renda anual? A minha renda anual é 100 mil, ele custa 7. Está muito. Então espera, acalma, tranquiliza. Eu acho que quando o espiritismo entra na nossa vida e a gente começa a ter equilíbrio na vida, a primeira coisa que melhora é a vida financeira. Gente, o que acaba com o casamento, a maioria das vezes, é dinheiro, não é falta de amor, não. Dá uma pensada para vocês verem aí, analisa. Geralmente tem um no casal que é o desequilibrado e o outro é equilibrado. Geralmente o desequilibrado é o homem e o equilibrado é a mulher. Via de regra é assim que funciona. Meu pai foi assim, eu tive parentes assim. Mas eu percebi um desequilíbrio emocional em todos eles. Porque às vezes o desequilíbrio financeiro está ligado ao desequilíbrio emocional. Eu conheci uma pessoa que tinha 60 pares de sapato. E toda semana ela comprava um sapato. E aí eu vejo, e nessa época eu conheci o espiritismo, e fui me enfronhando, eu falei, gente, como é que uma coisa tem a ver com a outra? Como é que você buscar paz espiritual dentro de uma casa espírita interfere na minha vida financeira? Porque eu quero paz. Uma palavrinha de 3 letras que a gente não pode vender a preço nenhum e que se estiver sendo tomada de nós dentro de casa, tem que mudar, principalmente se for problema financeiro. Por que tem gente que vive numa ciranda negativa a vida toda? Eu já atendi muita gente nessa área e uma coisa muito interessante que eu vi é o seguinte: as pessoas passavam um aperto o tempo todo, devendo, pagando juros, que é a bagunça. Quando tinha uma folga, não dava conta. Em 24 horas endividava de novo. Parecia que era uma regra. Eu falei, gente, mas se melhorar, para. Onde é que está a questão espiritual para mim? Na tranquilização, na consciência que a gente tem da vida. A gente tem uma frase, acho que é do Chico mesmo, que fala que nós temos a condição financeira que nós merecemos, temos as condições materiais que merecemos, mas isso não quer dizer que você não pode melhorar, porque não existe destino, a gente muda o nosso destino. Então, se você hoje está nessa situação, algumas ideias eu vou dar aqui. Primeira delas, procure ajuda profissional. Procure um profissional que entenda de finanças e principalmente de educação financeira, pessoal e familiar. Procure. Não compre nada desse jeito que eu falei sem saber o que estão te cobrando. Não encaixe somente aquela prestação na sua renda, não. Olhe o que está dentro daquela prestação. Porque aí fora tem coisas absurdas acontecendo. Estão cobrando num mês o que é a inflação de um ano. E aí onde é que entra a espiritualidade? Trazendo para nós a serenidade, para a gente acalmar essa ânsia de comprar. Porque acaba virando uma doença, gente. Quem aqui conhece a série dos acumuladores? Que passa no Discovery há muitos anos. Uns casos assim tão absurdos, que ali você vê claramente obsessão espiritual. Você vê desequilíbrio emocional, você vê problemas psiquiátricos graves das pessoas. Elas compram e acumulam coisas que elas nunca vão usar. Nunca. Vão ficar lá até essa pessoa morrer.
E continuam comprando, porque ela está tentando resolver um problema interno, fazendo uma coisa externa. Os médicos explicam, os psicólogos explicam, através de hormônios, o que está acontecendo. Não é a minha praia. Mas é um fato. Então a gente precisa curar a fonte daquilo. Gente, não tem nada errado a gente ganhar dinheiro nessa vida, com honestidade, gastar com decência, ajudar fazendo caridade. Isso não é problema, nunca foi problema. O problema é se ganhar de maneira desonesta e não saber gastar, porque arrasta a família inteira para o buraco. A família inteira. Eu já cansei de ver situações assim. Você custa tirar a pessoa daquele buraco, né, que eu fui profissional nessa área, não sou mais, não atendo mais. E de repente, quando você descuida, 1 mês, 2 meses, a pessoa já entrou naquele buraco de novo, porque não curou o lado emocional. Aí tem o psicólogo, tem o psiquiatra, e eu acho que o espiritual seria fantástico nesse caso. Cara, está com essa coisa, vai na casa espírita, assiste uma palestra, procura um acolhimento fraterno, procura saber como é que funciona isso, se acalma. Não aceite essa condição de vida financeira prejudicando a sua vida pessoal, da sua família, dos filhos. Pais são exemplo para os filhos. Quando você não tem exemplo disso em casa, você tem 2 caminhos. Ou você faz igual o Sargento Garcia com o Zorro, vê e faz o contrário, ou você vai ser arrastado para o resto da vida. Já vi muitos casos desses. E eu tenho certeza que se a pessoa procurar esses caminhos que a gente está falando, acalmar o coração, começar a fazer conta, começar a fazer uma coisa básica em casa. Dizem que até um papel de pão, quando você anota a despesa e receita, muda a sua vida. E muda mesmo. Não precisa ser expert em Excel, não. Muda. Busca a paz. Busca a tranquilidade. Se está influenciando na vida com a esposa, com o filho, com o marido, com os irmãos, a um ponto desse de você não ter como pagar a fatura do cartão que vai vencer na semana que vem, tem uma coisa muito errada. Nós temos que viver dentro do que a gente ganha e acabar com a vaidade, porque a vaidade hoje é uma praga em rede social. Quem dessas pessoas que são grandes influências e pessoas que levam muitas pessoas ao buraco, como são essas bets hoje, que dão conta de ganhar aquilo e não ir mostrar para os outros, e não tem que postar, senão não tem graça, ninguém vai saber. Então, espiritismo com evolução, com tranquilidade, com paz, união na família. Gente, vamos sentar e vamos ver o que está acontecendo. Eu escutei lá no centro um rapaz falando lá que a gente podia sentar, nos unir e ver o que está acontecendo, porque nós podemos viver melhor, podemos viver em paz. Como superar a agitação da mente e trazer mais tranquilidade para a minha vida? Viver o presente, viver o agora. A maioria das nossas preocupações é voltada para o que foi, por tudo que aconteceu, e a gente vai remoendo aquilo, e aquilo vai tomando conta da vida da gente, porque falaram, porque falou, porque... Para e fala, olha, eu posso mudar? Não, então deixa lá quieto. Deixa lá quieto. E o amanhã? O amanhã sempre será a consequência do agora. Se eu hoje ficar acordada a noite inteira, como vai ser meu dia amanhã? Aquela ressacona de sono, né? Aquela cabeça ruim, aquela sensação horrível. Se eu dormir no horário de sempre, for acordar tranquila. Então, o amanhã sempre é consequência do agora. O que eu estou fazendo agora? Às vezes eu vejo as pessoas falando assim, coitada daquela senhora, né? Pois é, ela perdeu os dedinhos do pé por causa da diabetes. Essa doença não vale nada. É mesmo? Não vale não? Essa doença existe para fazer com que as pessoas tenham mais controle sobre si. Quando se descobre uma diabetes, é falado para a pessoa, é uma doença silenciosa. É falado, não coma açúcar,
não come carboidratos, a sua dieta vai ser assim, 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 assim. Ah, mas eu não abro mão do meu doce, eu não abro mão do meu bolo, eu não abro mão do meu café, eu não abro mão do pão quentinho, porque não sente nada. Só que é uma doença que vai comendo por dentro. Até o dia que ela descobre que os dedinhos dela não tem jeito mais, porque faltou circulação ali. E vai ter que cortar para o bem dela. Então, chegou a esse ponto por quê? Porque ela não soube zelar por si. Se eu brigar com a Verinha ali agora, começar a brigar com a Vera e tal, eu vou guardar esse sentimento ruim comigo, vou carregar comigo. Se a Verinha pisou no meu pé e eu falei assim, não, Verinha, tudo bem, eu entendo que foi sem querer, mesmo que eu acho que foi por querer, e saio e vou seguir minha vida, eu não vou ter mais problema. Se foi por querer, aí é o problema da Vera, não é meu. Não é? Ah, mas ela fez de propósito. Aí é problema dela, ela vai responder com a consciência dela futuramente. Eu vou seguir meu caminho. Eu não quero confusão para mim. Nós estamos procurando, não é paz? Não é tranquilidade? Então tem um caminho para isso. E esse caminho é compreender que o outro, muitas vezes, faz as coisas não por maldade, mas por ignorância. Ele ignora que aquilo dói, ele ignora que aquilo machuca. E essa é a resposta da reencarnação. Ah, por que um vem desse jeito, outro? Pois é, para lembrar para nós que a má utilização da mão pode fazer com que eu venha com problemas nela, que a má utilização de tabaco, de algumas drogas, pode causar prejuízo ao meu pulmão. Que, às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas fulano fumou a vida inteira, morreu sadio. Vamos ver na próxima, como é que ele vai vir. Daí nasce uma criança, né, com insuficiência respiratória, desde recém-nascida. Daí os pais falam assim, como? É tão pequenininho sofrendo desse jeito. É a busca que foi feita. É a má utilização daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Tivemos a pergunta aqui sobre a mediunidade. Alguém pode falar, ah, cartomante pode ser médium? Pode. Ela pode ser uma médium. Ah, então, e ela cobra. Má utilização. Má utilização. Mas vai acontecer o que com ela? Deus é quem sabe na próxima vida. É causa e efeito. Tudo na vida é causa e efeito. Quer procurar tranquilidade? Então, faça isso. Viva o hoje, viva o presente. Para controlar a mente, faça meditação, faça uma boa respiração. Ah, eu não estou conseguindo. Procure um profissional para auxiliar e você consegue. Tem as fitoterapias também que podem ser feitas para trazer mais tranquilidade, né? Como é que o pessoal fala, toma chá de maracujá, capim-cidreira, né? Que vai deixando a gente mais tranquilo. Assim a gente consegue a tranquilidade. Vamos para a última? O que a doutrina espírita pode me ensinar a viver de bem com a vida? Ah, tudo, gente. A doutora espírita, quando ela entrou na minha vida, ela entrou com sentido, completamente, me deu sentido para a minha vida. Eu não entendia questões ligadas à morte, eu tinha só dúvida, eu tinha a cabeça cheia de mistério. De repente veio um bálsamo, e esse bálsamo foi o conhecimento espírita. E aí eu peguei uma frase que eu falei com meu amigo João Paulo, que eu ia ler aqui, chama Pedro Casaldália: a melhor maneira de agradecer a vida é colocar a serviço da libertação. E é esse o nosso maior objetivo, um espiritismo libertador. Então, gente, bem-estar
você tem quando você entende o sentido da vida. A gente perde o pavor da morte. A gente começa a entender quem é Deus. O que é Deus, na verdade. Vou copiar a nossa literatura. Que é Deus? Quem foi Jesus? Quem foi Maria? O que o Espiritismo fala de todas as coisas que vocês têm dúvidas? E aí aquela bênção na nossa vida, aquela coisa de paz. A nossa vida passa a ter um outro sentido, porque o Espiritismo muda o sentido da nossa vida. Porque ele traz respostas para as nossas angústias, para as nossas aflições, explicações, para as coisas que nos afligem, sentidos. Por que eu tenho um parente que tem uma doença grave? Por que uma criança veio com um problema de pulmão, com um câncer de pulmão? Tudo está explicado. Por que fulano desencarnou cedo? Qual que é o sentido da morte de uma pessoa dessa forma? Então tudo tem explicação. E quando você adquire esse conhecimento, você está adquirindo paz, serenidade. Porque Espiritismo é amor, gente, é justiça, é inclusão. O Haroldo fala, né? Espiritismo é a única, se não for uma das poucas doutrinas, filosofias, o que for, que são inclusivos, inclui todo mundo. Aí você vê que você não é mais do que ninguém. Ninguém. A fila para o mundo da reticidade é a mesma, não importa que você seja. A Lena falou que eu vou repetir. A sua condição social, sua orientação sexual, onde você nasceu, a cor, sua posição social, o que você tem, não importa. Vocês podem perceber, não é dinheiro que salva as pessoas. O que salva as pessoas é a condição moral com que elas vivem. Porque é isso que vale. E quando você entende isso, a nossa vida vira um bem-estar. Nós vamos deixar de ter dores? Não. Nós vamos deixar de ter sofrimento? Não. Muitas vezes porque nós queremos. Nós não vamos deixar de ter. Mas nós não vamos desesperar mais pelas coisas. Quando morrer alguém, você vai saber o que falar, você vai entender, seu coração vai ficar mais sereno. Quando a gente viver uma situação difícil, a gente vai entender que a vida não acaba aqui, que a vida aqui é um começo, que aqui não é a verdadeira pátria. A nossa verdadeira pátria é a parte espiritual. Então eu aproveito isso aqui para convidar todo mundo a participar dos estudos da casa. Em 2026 nós vamos ter vários estudos novos, eu vou estar fazendo um inclusive. Nós vamos ter estudo aqui de segunda, terça, quarta e quinta. Então eu convido todo mundo, venha estudar, venha pegar essa delícia que é a doutrina espírita e trazer para dentro da sua vida. Obrigado, uma ótima noite a todos e até a próxima. Boa noite a todos. Quer dizer, boa noite não, né? Daqui a pouco eu volto.